Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Começa agora o AgroMais Entrevista. Bender, que é pesquisador da Unijuí, também vinculado aos cursos de mestrado e doutorado de desenvolvimento regional, com ênfase em cooperativismo, gestão e desenvolvimento. Professor, obrigado pela gentileza da entrevista presencial aqui no nosso estúdio. Uma honra estar com você, Leandro, a todos os que interagem com esse qualificado espaço jornalístico, com toda esta dimensão da tragédia que vivemos. Uma tragédia que não é uma surpresa, mas é uma tragédia sim, porque não estávamos preparados. Deixa eu pegar um gancho do senhor. O senhor disse, é uma tragédia, mas que não surpreende. Por quê? Porque todos aqueles que fazem ciência e orientam a sua atuação a partir da pesquisa, da ciência, da tecnologia e articulando isso com políticas públicas nacionais e internacionais, têm já prenunciado o aquecimento global, as mudanças climáticas e as suas diversas possibilidades e probabilidades de manifestações mais enérgicas. A das águas, ela foi uma expressão física, fisiológica, natural, por parte da natureza. Mas as secas nos anos anteriores, combinados, e outros fenômenos nacionais e internacionais que vêm sendo observados e acompanhados, cada um com os especialistas da sua respectiva área, por isto que precisamos tomar de forma conjunta, sociedade gaúcha, com apoio do governo federal, que vem manifestando conjuntamente as suas prioridades, sim, juntamente com os demais entes federativos, políticos, econômicos, sociais, no sentido de assumir e implementar uma pauta referenciada na sustentabilidade. Sem dúvida, os sinais já foram emitidos, só não lê quem não quer, né? Do Brasil, em termos de crescimento econômico, como é que a gente explica o processo de retomada desse crescimento que o senhor demonstra tanta esperança de que de fato ele aconteça? Na combinação de iniciativas públicas fortalecidas, robustas, com programas que combinam recursos federais, estaduais e municipais. O Rio Grande do Sul tem uma das experiências de referência nacional e internacional, laureada inclusive pelas Nações Unidas como uma experiência que faz bem à democracia, que é a participação cidadã na decisão, na análise, na decisão e de prioridades dos recursos públicos, são os conselhos regionais de desenvolvimento, que são os conselhos municipais de desenvolvimento. Portanto, combinando iniciativas públicas, público-estatais, público-governamentais, iniciativas privadas, a combinação de mecanismos de organização pública, porém não estatais, que são da própria sociedade, onde estão também as universidades, estão os diferentes mecanismos de organização social do coletivo da sociedade que aí se constitui. E, portanto, esta pauta cooperativamente, seja no âmbito das organizações cooperativas, também a organização das cooperativas da economia solidária, estou me referindo a esta dimensão de organizações, mas não só restrito às organizações cooperativas, mas à capacidade cooperativa da sociedade e dos seus diferentes espaços de organização, produção e trabalho, fazer frente a esta agenda de reconstrução e que requer maior investimento em inovação, em máquinas, equipamentos, aos sistemas produtivos locais, não só máquinas e equipamentos para grandes empreendimentos rurais do agronegócio, mas também máquinas e equipamentos desenvolvidos para o trabalho da agricultura familiar, na produção direta de alimentos. Quer dizer, a produtividade ela não teria ganho em cima da força de trabalho, mas na substituição da força de trabalho por equipamentos que viessem inteligentes, a ganhar. Utilizando os novos fenômenos da inovação, da inteligência artificial, do trabalho, combinando a agricultura familiar com mais tecnologias de suporte também nestas ferramentas, com vários projetos que vêm sendo desenvolvidos de pesquisa
seja do programa de mestrado e doutorado em desenvolvimento regional que eu integro, que é o da Unijuí, quanto também de outros programas, projetos de pesquisa que têm com este olhar, diretamente relacionado ao fortalecimento das cadeias produtivas e temas correlatos de impacto social, de relações com o cooperativismo, de políticas públicas, de gestão e governança, ou seja, que envolvem a maior capacitação, competência dos sistemas produtivos, tanto na organização econômica, tomando o triângulo de Elkington aqui, quanto na dimensão social, quanto na ambiental, nesta perspectiva da sustentabilidade. Professor, no primeiro bloco o senhor falou vai ser necessário que se faça investimentos principalmente na nova economia. Qual é o caminho para sair desse brete? Desafio colocado à sociedade coletivamente. À luz de Dalabrida, por exemplo, a construção de um pacto socioterritorial que envolva o engajamento e o esforço de todos. Mas a sociedade gaúcha está madura para isso, na sua opinião? Precisa mais 2, 3 enchentes para amadurecer? Esta é a minha pergunta. Entendo que a maturidade tem 2 movimentos. Ela vem de dentro e outra que vem de fora. Continuação. Talvez o caminho do cooperativismo seja o caminho adequado. Era o passo que eu iria chegar agora. Por exemplo, a construção desta coalizão do conjunto de esforços políticos, econômicos, sociais, enfim, da sociedade organizada, orientada por um espírito colaborativo, e não só colaborativo, cooperativo. E esta se manifestando, por exemplo, com programas de reconstrução habitacional de forma cooperativada. Não é simplesmente só reconstruir a casa no mesmo lugar ou no novo lugar com menor probabilidade de futuros impactos negativos, mas a organização de cooperativas habitacionais que tem boas experiências no Rio Grande do Sul e no Brasil afora. Mecanismos, por exemplo, de produção e fortalecimento da agricultura familiar, que você bem destacou na produção de alimentos, com recursos estruturais e robustos de apoio para cooperativas de produção, cooperativas agrícolas, mas não só recursos de crédito para produção e para investimento. Recursos estruturantes também para capacitação, para mecanismos de gestão, para mecanismos de governança coletiva destas organizações. Portanto, políticas públicas robustas, com mecanismos de controle social e com cada uma das agendas sendo construída paulatinamente. E por isto que não existe um caminho único, Leandro. Qual é o caminho? O caminho, sim, é valorizar estudos que já foram feitos e que foram deixados, por vezes, em gavetas e não levados a cabo, estudos técnicos que indicam, que já indicavam, e nós não nos preparamos, que visam fazer frente a esta perspectiva a partir do empreendedorismo, a partir da pesquisa, a partir da organização cooperativa, enfim, dos recursos nas mais diversas frentes, envolvendo o campo da educação, o campo social, da infraestrutura, da retomada e fortalecimento das cadeias produtivas, fortalecer os mecanismos de governança pública com participação cidadã e com controle social. A consulta cidadã e que seja cogerida ao nível de Estado, com os municípios e com a participação e a cogestão também dos organismos federais. Eu tenho sentido, professor, nas manifestações de todas as pessoas que eu falo de lá, que há uma esperança de reconstrução do Estado. Com certeza. Por isso faço voz, Leandro, ao que eu escutei do meu próprio filho, que desde a primeira volta reside em Lajeado, estava às margens do rio Taquari, felizmente com cama e teto seco, mas engajado voluntariamente nas iniciativas locais, e ele diz o seguinte: a todos nós que vivemos no entorno dos impactos mais diretos, não basta apenas nos impressionar, não basta apenas nos sensibilizar. Nos cabe este lugar de protagonismo, principalmente da boa nova, da energia positiva, do abraço fraterno, que todos os que
foram diretamente afetados, impactados solidariamente impactados pelas enchentes, precisam deste apoio solidário, especialmente de todas as pessoas que valorizam a vida a partir da interação humana e todos os seus impactos. Por isso, não atentos apenas aos flagelados, mas à equipe de voluntários, às equipes das políticas governamentais, públicas, a todas as equipes envolvidas, porque todas elas também precisam de apoio, porque tem a primeira pegada, tem a segunda pegada e depois tem um processo também de apoio para todos esses que voluntariamente se engajaram. E que novamente nós agradecemos aqui, como humildes gaúchos que ambos somos, a todos os apoios recebidos de todos os lados deste planeta e que sirvam todas essas mensagens de apoio, de esperança, também da materialização da vontade, da reconstrução, de construir o novo e principalmente nos preparar melhor para a vida futura na perspectiva da sua sustentabilidade. Parabéns e muito obrigado. Eu que lhe agradeço. Com essa mensagem a gente vai encerrar o programa de hoje, desejando para todos os gaúchos felicidade, recuperação, força, energia e, acima de tudo, muita, mas muita solidariedade para com o povo gaúcho. Para você que nos assistiu, muito obrigado pela atenção e a gente se vê. Até mais.